No Saber Direito desta semana, Bruno Giancoli traz um curso sobre direito do consumidor. O professor apresenta os principais tópicos do Código de Defesa do Consumidor, além de abordar temas como responsabilidade civil, práticas e contratos. No ar, aula 4. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro do Saber Direito, programa da TV Justiça, para que você conheça os seus direitos e exerça a sua cidadania. Todos esses episódios, todos esses encontros e aulas você consegue assistir através do aplicativo TV Justiça Mais. Baixe no seu celular e tenha acesso a um conteúdo ilimitado de conhecimento jurídico. E nesse nosso encontro nós vamos tratar da responsabilidade civil nas relações de consumo. Eu me chamo Bruno Giancoli, sou professor de Direito do Consumidor e vou acompanhá-lo aqui no Saber Direito. Quando nós estamos falando sobre responsabilidade civil, indenização, esse é sem dúvida nenhuma o principal tema de discussão dentro do direito do consumidor. Uma informação importante para que você tenha em mente. Quando nós estamos imaginando, falando sobre o contencioso brasileiro, ou seja, sobre as ações em curso no Brasil, quase 1/3 dessas ações envolvem a discussão da responsabilidade civil. Envolvem a discussão relacionada a dano material, dano moral. Quando nós vamos aos juizados especiais, quase 95% de todas as discussões ou tem uma ligação direta ou indireta com a discussão dos danos, dos prejuízos e da temática da responsabilidade. E aí vem o ponto importante. Quando nós estamos falando dessas discussões, na maioria maciça das vezes, estamos falando de discussões do direito do consumidor. Sim, hoje, o contencioso brasileiro é um contencioso de consumo. E quando nós estamos falando do contencioso de consumo, estamos falando da chamada tutela indenizatória, da discussão sobre a responsabilidade civil. E o direito do consumidor, obviamente, tratou da responsabilidade civil junto com outras categorias de uma forma diferenciada. Ele criou regimes de responsabilidade civil específicos. Mas ele começa tratando da temática, incluindo a tutela da responsabilidade, incluindo o direito à prevenção e à compensação de danos como um direito básico do consumidor. Então nós temos uma previsão expressa no artigo 6º do CDC tratando dessa questão, que o consumidor, tanto de forma individual, como também de forma coletiva, tem assegurado a prevenção e a reparação dos danos sofridos. Andou muito bem o Código, andou muito bem o legislador ao definir que o tema da responsabilidade civil não se limita ao aspecto compensatório, ressarcitório, mas sim ao lado preventivo. No mundo perfeito, nós não queremos discutir uma compensação de danos, um ressarcimento de danos. Pelo contrário, eu quero evitar, eu quero impedir a ocorrência desse dano. Eu não quero que esse dano se concretize na prática. E aí, portanto, essa previsão dentro do artigo 6º do CDC. Ao lado desse tratamento mais amplo e genérico, como princípio básico da defesa do consumidor, o Código trouxe a discussão da responsabilidade civil em capítulos específicos, um para cada regime jurídico de responsabilidade, que basicamente são 2. De um lado, nós temos a chamada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, que é tratada essencialmente do artigo 12, 13 e 14 do CDC, e de um outro lado, a chamada responsabilidade pelo vício, nos artigos 18, 19 e 20.
Mas você pode se perguntar se esses são os únicos dois regimes possíveis de imputação de responsabilidade para apuração das perdas e danos, dos prejuízos, do dano material ou do dano moral. Na verdade, esses são os dois regimes principais de imputação de responsabilidade do Código, mas ao lado deles é possível, por meio de uma cláusula geral que garante o ressarcimento, que garante a compensação do consumidor, a utilização de outros regimes, de outras normas, inclusive outras leis que também tratam da responsabilidade civil e a preservação dos direitos dos consumidores diante da ocorrência de um dano ou de uma lesão. Tomemos como exemplo uma situação muito comum, que é a da negativação indevida. Sem dúvida nenhuma, um dos casos mais comuns de responsabilidade civil, de dano moral, que nós temos no Brasil. Esse exemplo da negativação indevida, você não encontra a resposta, seja na responsabilidade pelo fato, seja na responsabilidade pelo vício. O dano moral decorrente da negativação indevida é uma garantia do consumidor diante da violação de uma outra norma, que é o artigo 43, que vai tratar dos cadastros e bancos de dados. Da mesma forma que eu poderia ter uma situação envolvendo responsabilidade civil por cobrança abusiva, que está prevista no artigo 42, ou até mesmo uma discussão de responsabilidade civil que não tem uma base normativa no CDC. É o caso da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é a questão envolvendo o decreto que regulamenta o comércio eletrônico, entre outras situações que permitem a defesa de interesses diante da violação de direitos e de garantias e, consequentemente, acarretem danos. Mas, nesse nosso encontro, nós vamos focar a nossa discussão, a nossa conversa, nos dois regimes principais, ou nos regimes clássicos do Código de Defesa do Consumidor. De um lado, a chamada responsabilidade pelo fato, e de um outro lado, a chamada responsabilidade pelo vício. Vamos começar falando sobre a chamada responsabilidade pelo fato. Quando nós estamos tratando de um regime jurídico, o ponto importante da discussão é entender exatamente o que caracteriza a chamada responsabilidade pelo fato. Ou seja, qual é a situação que permite que eu aplique exatamente o CDC usando esses dispositivos, usando esse regime. O que caracteriza a responsabilidade pelo fato, seja do produto ou seja do serviço, é a violação do dever de segurança. É um produto que tem um defeito, é um serviço que tem um defeito em razão de uma falha de segurança. E esta ideia de caracterização, esse elemento central de caracterização, nós vamos encontrar tanto no artigo 12 do CDC, mais especificamente no parágrafo 1º do artigo 12, como também no parágrafo 1º do artigo 14 do CDC. Nesses dois dispositivos, nesses dois parágrafos, nós vamos ter exatamente esse elemento de caracterização. O 12 falando do produto, que é um produto defeituoso quando não oferece a segurança, e o 14 falando exatamente no parágrafo que o serviço é defeituoso quando não oferece a segurança. Meio que um repeteco, é quase uma norma idêntica, mas o legislador achou por bem falar do serviço e falar do produto em dispositivos isolados. Quando, portanto, nós temos um produto ou um serviço que tenha uma falha de segurança e essa falha de segurança expõe o consumidor a um acidente ou potencializa a possibilidade de um acidente, está caracterizada a aplicação desse regime, da responsabilidade pelo fato. Tanto isso é verdade, alguns autores gostam de afirmar que nós estamos diante, no caso da responsabilidade pelo fato, de um regime acidentário de consumo, ou seja, é o acidente de consumo que permite a aplicação desta hipótese. E, sem dúvida alguma, é a situação mais grave. Quando nós estamos falando de um acidente de consumo, ou da potência da exposição a um acidente de consumo, isso significa que o consumidor está com a sua vida em jogo.
a sua integridade física, a sua saúde, o seu patrimônio. A responsabilidade pelo fato, ela acaba cuidando ou tutelando esses bens jurídicos de maior envergadura. É a pessoa do consumidor que está exposta. É a pessoa do consumidor que está em jogo. E por essa razão, esse regime jurídico acaba trazendo consequências práticas como uma indenizabilidade muito maior, um valor de indenização muito maior, uma quantificação do dano muito maior, muito mais profunda, muito mais densa. E é óbvio que a ideia é que jamais essas regras sejam aplicadas na prática, mas infelizmente em muitas ocasiões, envolvendo acidentes aéreos, que são casos não tão comuns, mas são muito conhecidos, acidentes com remédio, acidentes com medicação, com alimento, são os casos mais importantes e mais corriqueiros na nossa discussão sobre a aplicação das regras envolvendo a responsabilidade pelo fato. Muito bem, e se é uma situação que envolve uma discussão muito maior, muito mais intensa, se na responsabilidade pelo fato está em jogo bens jurídicos de maior envergadura, uma pergunta fundamental desse regime é: quais são os responsáveis? A responsabilidade civil, ela tem como um dos propósitos maior não a identificação do causador do dano, ao contrário do que as pessoas imaginam, mas sim de identificar quem são os responsáveis por esse dano, por indenizar a ocorrência desse dano. É lógico que na maioria das vezes o causador também é o responsável, mas essas duas ideias não coincidem. O que é importante é entender quem são os responsáveis, não o causador em si. E isso é o papel que o CDC ele encara e deixa muito claro, mas na prática a gente percebe algumas dúvidas. Então vamos começar falando sobre os responsáveis pelo fato do produto e depois a gente fala um pouquinho sobre os responsáveis pelo fato do serviço. Os responsáveis pelo fato do produto são tratados no artigo 12 e no artigo 13. No artigo 12, nós temos os responsáveis diretos, ou seja, se acontecer uma falha de segurança, se o consumidor estiver ou ficar exposto a algum tipo de acidente, são essas pessoas tratadas no artigo 12 que serão responsabilizadas. E quais são essas pessoas? O fabricante, o produtor, o construtor e o importador. O Código de Defesa do Consumidor deliberadamente escolheu entre todos os fornecedores 4 pessoas para determinar a responsabilidade. 4 pessoas para dizer, são vocês os responsáveis diretos se o acidente acontecer, se o consumidor for exposto a alguma falha de segurança. Mas a pergunta é, por que são essas 4 pessoas? Por que ele fez essa escolha? Por trás dessa norma, por trás dessa redação do CDC, existe uma justificativa extremamente plausível. Eu estou responsabilizando fabricante, produtor, construtor, importador, porque são essas pessoas que controlam o elemento da segurança. Quem produz, quem fabrica e, por equiparação, quem importa. Se o produto é importado, eu não tenho aqui no mercado brasileiro alguém para responsabilizar. O importador, ele acaba fazendo às vezes do fabricante ou eventualmente do produtor. É por isso que existe o importador dentro do caput do artigo 12. Essas 4 pessoas, elas respondem de forma solidária e elas respondem também de forma objetiva, ou seja, em nenhuma dessas situações, com nenhum desses sujeitos, eu vou apurar a existência de culpa, se tem culpa ou não. A imputação é totalmente objetivada. Mas essas 4 pessoas acabam gerando uma dúvida prática, porque na maioria das vezes o consumidor ele não adquire um produto diretamente do fabricante, diretamente do produtor. Ele usa na cadeia econômica um intermediário na relação, que é o comerciante. Mas o Código de Defesa do Consumidor resolveu esse problema envolvendo o comerciante. O comerciante não é um responsável direto.
comerciante, ele não aparece no caput do artigo 12, mas a sua responsabilidade pelo fato do produto não está excluída. O artigo 13 do CDC, ele é muito claro. Ele diz que o comerciante somente será responsabilizado ou será responsabilizado quando, número 1, o fabricante, o produtor, o construtor ou o importador não puderem ser identificados. Quando o fabricante, o produtor, o construtor ou o importador, ainda que eles possam ser identificados, é muito difícil a sua localização ou a sua identificação clara. Ou quando nós temos uma situação envolvendo produtos perecíveis. Qual é a lógica, então, por trás do artigo 13 do CDC? O artigo 13 do CDC, ele estabelece uma responsabilidade indireta do comerciante, uma responsabilidade subsidiária do comerciante. Nesse sentido, se eu não sei quem são as pessoas do artigo 12, ou eu tenho muita dificuldade de identificação clara de quem são as pessoas do 12, ou seja, fabricante, produtor, construtor e importador, a responsabilidade recai sobre o comerciante. Mas você está se perguntando, mas Bruno, você acabou de dizer que são as pessoas do artigo 12 os verdadeiros responsáveis. Pois é, mas quando o comerciante assume um papel de comercializar um produto sem indicar o fabricante, o produtor, eventualmente o construtor ou o importador, ele faz às vezes. Quando ele é responsabilizado, de fato, ele não controla o elemento de segurança, mas perante o consumidor, ele é a única pessoa que eu efetivamente consigo responsabilizar. Nesse caso, se esse comerciante for responsabilizado, ele pode ingressar regressivamente contra o fabricante, contra o produtor, contra o construtor, que certamente são as pessoas, inclusive o importador, que são as pessoas que controlam o elemento da segurança. Mas perante o consumidor, a lógica é muito simples. Ou eu identifiquei corretamente, ou eu sei quem fabrica, quem produz, quem constrói ou quem importa. Se eu não tenho essa informação, ou se essa informação ela é obtusa, é uma informação confusa, eu consigo sim responsabilizar o comerciante, que é a pessoa com quem eu estabeleci uma relação comercial direta. Contudo, nesse próprio artigo 13, nós temos uma situação que é o inciso 3º, que ele fala dos chamados produtos perecíveis. Veja que coisa interessante. Ele diz que quando se trata de produto perecível, cuja falha de segurança, que o problema que causou o acidente deve-se a uma má conservação, a má conservação é uma responsabilidade, a conservação em si, é uma responsabilidade de quem comercializa. É o comerciante, é o lojista que precisa conservar adequadamente um produto perecível. Imaginemos um produtor que entrega uma mercadoria num supermercado. A mercadoria está totalmente adequada, mas esse sujeito, esse dono do supermercado, ele desliga eventualmente a refrigeração à noite para economizar, causando, portanto, um problema no produto que é perecível. Nesta situação, quando a causa do acidente está relacionada a produtos perecíveis e, portanto, a falha de segurança é associada à má conservação, neste caso, especificamente para produtos perecíveis, o comerciante é equiparado junto com os demais. Ele assume, portanto, também a responsabilidade direta nesta situação envolvendo a imputação de responsabilidade. Mas é importante que você saiba que, de modo geral, quando nós estamos falando de responsabilidade pelo fato, o comerciante ele não é o responsável direto, mas sim um responsável indireto. Mas tudo isso que eu falei diz respeito à responsabilidade pelo fato do produto. Então, como funciona? Qual é a dinâmica de imputação? Quais são os responsáveis pelo fato do serviço? No caso dos responsáveis pelo fato do serviço, o Código de Defesa do Consumidor ele foi mais genérico, ele foi mais amplo. Ao invés de identificar claramente quais são os fornecedores, a exemplo do artigo 12, ele usou a expressão os fornecedores.
Ele disse simplesmente: os fornecedores de serviço, até usou uma expressão no singular, o fornecedor de serviço responde independentemente de culpa, ou seja, de forma objetiva. Mas por que ele usou essa expressão? Por que ele generalizou no artigo 14 e foi tão preciso, tão específico no artigo 12? A resposta é muito simples. Quando nós estamos imaginando a cadeia econômica de um produto, ela é uma cadeia longa. Eu tenho lá o fabricante, o produtor, depois eu tenho lá um intermediário, o atacadista, o varejista, posso ter mais de um atacadista, um distribuidor. Ou seja, assim, existem várias pessoas envolvidas na cadeia econômica de um produto, ou seja, desde o momento em que ele é produzido, construído ou fabricado, até efetivamente chegar às mãos do consumidor e ser eventualmente consumido. Quando nós estamos falando do serviço, o serviço tem uma dinâmica distinta. A relação entre o consumidor e o fornecedor de serviço, via de regra, é uma relação direta. É o prestador e o consumidor. É uma cadeia mais curta. Ah, mas eu posso ter um intermediário? Pode, mas não é a regra, né? A regra do serviço é uma relação direta. Os intermediários podem aparecer, sim, é verdade. A cada dia que passa, a gente percebe ainda mais esse tipo de situação, mas não é a regra geral. Por esta razão, em razão dessa diferença que a gente tem, é que surge uma situação importante. Nós temos, então, um tratamento genérico dizendo simplesmente o seguinte: o fornecedor de serviço, ele vai responder de maneira objetiva e todos, portanto, que estiverem ligados, seja você um fornecedor de serviço direto ou indireto, seja um intermediário, vai responder da mesma forma. Mas existe também uma exceção. Quando nós estamos falando dos fornecedores de serviço, o parágrafo 4º do artigo 14 traz um tratamento diferenciado aos chamados profissionais liberais. E quando aqui nós estamos falando dos profissionais liberais, eu estou imaginando a pessoa física do profissional liberal e não a sociedade empresária, a pessoa jurídica que exerce alguma atividade de um profissional liberal. Vamos dar um exemplo para que isso fique muito claro. É a diferença entre o médico, que é o profissional liberal, o dentista, que é o profissional liberal, do hospital, do consultório dentário. Quando a prestação de serviço for realizada diretamente pelo profissional liberal, ou seja, pela pessoa física, o contrato com o consumidor for feito dessa forma, você contratou um personal trainer, você contratou uma nutricionista, você contratou um médico, ele continua tendo responsabilidade diante da ocorrência de um acidente de consumo. Mas tem um detalhe. A responsabilidade pessoal do profissional liberal será apurada mediante a verificação de culpa. Ou seja, eu preciso verificar naquela situação concreta que aquele profissional liberal atuou sim de forma culposa. Essa é uma questão importante porque esse parágrafo 4º do artigo 14 representa uma grande exceção. O sistema de imputação de responsabilidade no direito do consumidor, ou seja, a maneira como a gente atribui responsabilidade aos infratores é, como regra, objetiva. E, aliás, é aí que existe uma diferença significativa entre o direito do consumidor e o direito civil. Porque o direito civil, nós temos uma inversão. No direito civil, como regra, a responsabilidade é subjetiva e, por exceção, objetiva. O direito do consumidor te inverte exatamente isso. Então, toma cuidado com essa história do profissional liberal, mas lembra do seguinte: nós estamos falando tão somente da pessoa física, nós não estamos falando da pessoa jurídica. A pessoa jurídica que explora uma atividade típica de um profissional liberal acaba respondendo de maneira objetiva, assim como os demais fornecedores dentro dessa estrutura. Então, nós entendemos aqui o que é a responsabilidade pelo fato, ela está relacionada à violação do dever de segurança e compreendemos quais são os responsáveis, seja do fato do produto ou do fato do serviço.
Ao lado do regime da responsabilidade pelo fato, nós também temos o regime jurídico da responsabilidade pelo vício, que é tratado nos artigos 18, 19 e 20 do CDC. E possui uma dinâmica aparentemente distinta quando nós estamos falando de imputação de responsabilidade. Por um motivo óbvio, a hipótese de imputação, a hipótese de caracterização da responsabilidade pelo vício não é a hipótese de caracterização da responsabilidade pelo fato. Quando eu falo de um vício, seja o vício do produto, ou seja, do vício do serviço, eu não estou falando mais de um problema de segurança, mas sim de um problema de adequação. O produto viciado, o serviço viciado, é um produto ou um serviço impróprio ao consumo. Ele não atende de maneira satisfatória às expectativas do consumidor em relação às suas funcionalidades, em relação ao seu propósito. Todo produto, todo serviço tem um propósito a cumprir. Eu comprei um produto, um celular, para conseguir falar. Eu comprei um carro para conseguir andar. Eu comprei um livro que eu espero que ele tenha todas as páginas. Quando esse produto tem algum tipo de falha de qualidade, de quantidade, eu tenho uma falha de adequação. Então, o produto ou serviço viciado é algo que afeta a adequação desse produto. E qualquer produto e qualquer serviço no mercado de consumo deve ser simultaneamente seguro, mas também adequado. E a responsabilidade pelo vício vai discutir exatamente estas situações. Situações em que eu tenho produtos e serviços inadequados, que não se prestam à verdadeira finalidade, se tornam inúteis. E se você despendeu uma quantia para adquirir um bem de consumo, eu espero minimamente que esse produto funcione. Eu espero minimamente que esse produto atenda o que eu preciso. Por essa razão, o Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do que ele fez ao tratar da responsabilidade pelo fato, ele trouxe um outro instituto de responsabilidade civil. Como assim? Quando a gente pensa sobre responsabilidade civil, a gente imagina que a responsabilidade ela se limita à chamada tutela indenizatória. Mas isso está errado. A tutela indenizatória é um dos instrumentos de responsabilidade civil. É verdade que é o instrumento mais poderoso, mais importante que nós temos, mas não é o único. Eu sei que na maioria das vezes você associa a responsabilidade civil à ação indenizatória, dano material, dano moral ou dano estético. Mas no fundo, responsabilizar alguém é imputar a ele o cumprimento de um dever, que ele não cumpriu regularmente. Então vamos imaginar uma situação. Você comprou esse óculos, a haste caiu. Você leva na loja. A loja fala, olha, eu vou consertar. De fato, tinha uma pecinha com um problema. E tudo está certo. Você vai pensar numa ação indenizatória? Você vai pensar numa ação de dano moral? Certamente não, porque muito embora você tenha tido um problema, uma falha de qualidade, a obrigação ela foi cumprida. O produto está agora atendendo à sua finalidade. E é interessante porque isso é uma lógica intuitiva. Se você está diante de uma falha de adequação, seja de um produto ou seja de um serviço, a sua primeira ideia, a sua primeira reação não é pensar numa ação indenizatória. Muito pelo contrário, é justamente fugir de uma ação. Você quer uma resposta do fornecedor, você quer que esse vício seja corrigido. Você quer que esse vício seja sanado pelo fornecedor responsável. E é aí que surge, no artigo 18 do CDC, principalmente, a disciplina de um direito extremamente importante relacionado à temática da responsabilidade civil. Um direito relacionado à temática dos vícios, ao problema dos vícios, seja do vício do produto
seja do vício do serviço. E que temática é essa? Que direito é esse que nós estamos falando? Eu estou falando da disciplina do chamado direito de reclamação. Talvez um dos direitos mais importantes, mas ao mesmo tempo um dos direitos mais violados na prática quando nós estamos falando da tutela do consumidor. E o que estabelece esse chamado direito de reclamação? O direito de reclamação ele é um procedimento este extrajudicial, que representa um exemplo prático de um sistema de multiportas de acesso à justiça, em que você, que é o consumidor, que adquiriu um produto ou um serviço viciado, pode pleitear do fornecedor responsável que ele corrija o vício, que ele sane o vício, ou seja, você quer que a solução seja encontrada. Olha, eu comprei o óculos, mas ele não caiu a perninha, caiu aqui a haste. Eu quero que você resolva isso para mim. E esse direito vai além, que caso esse fornecedor ele não consiga sanar o vício da maneira apropriada, aí sim o consumidor tem a possibilidade de pleitear algumas obrigações equivalentes, que são formas, não as formas diretas, mas formas indiretas de solucionar o problema que foi enfrentado. Mas ele é um procedimento. E sendo, portanto, um procedimento, ele tem algumas fases, algumas etapas que precisam ser observadas e observadas com cuidado, observadas com cautela. Essencialmente, nós podemos dividir o exercício do direito de reclamação em 3 grandes etapas, em 3 grandes fases. Quais são elas? Então vamos à primeira etapa. A primeira etapa é chamada de fase de iniciativa, ou seja, cabe ao consumidor exercer o direito de reclamação e, consequentemente, procurar o fornecedor responsável. Aqui tem um ponto interessante que o fornecedor, no caso do vício, todos os fornecedores acabam tendo essa responsabilidade. Mas cabe ao consumidor iniciar o procedimento, ou seja, se ele eventualmente adquirir um produto ou um serviço viciado, ele vai ter que buscar o fornecedor responsável por meio dos canais de atendimento, através da assistência técnica, para que ele dê início ao exercício do direito de reclamação. Só que para exercer o direito de reclamação, existe um detalhe importante. O consumidor não pode exercer de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer tempo. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabeleceu alguns prazos, que são prazos decadenciais, portanto, prazos de observância obrigatória, para que o consumidor possa exercer esse direito, sob pena de decadência, ou seja, sob pena do direito decair, deixar de existir. Essencialmente, a doutrina e a jurisprudência evoluíram para reconhecer que esse exercício está relacionado ao tipo de vício, ou os vícios aparentes, ou conhecidos também como vícios de fácil constatação, e de um outro lado, os vícios ocultos. Quando nós estamos falando dos chamados vícios aparentes ou vícios de fácil constatação, a teoria, especialmente a jurisprudência do STJ, entende que o Código de Defesa do Consumidor adotou a chamada teoria da garantia. E para isso, o artigo 26 estipulou alguns prazos para que você exerça o direito de reclamação, dividindo entre produtos e serviços duráveis e não duráveis. Se você tem um produto não durável, o prazo para exercer é de 30 dias. Se você tem um produto durável, o prazo é de 90. 30 dias, não duráveis, 90 dias, os duráveis, contados da entrega ou da data de aquisição. O vício aparente ou vício de fácil constatação, ele tem esse prazo porque logo no primeiro momento, logo no primeiro uso, você já tem condições de perceber o vício, entender a sua ocorrência e, portanto, manifestar o seu interesse no exercício do direito de reclamação. Essa situação desse prazo de 30 ou de 90 pode eventualmente ser ampliada diante da existência de uma garantia contratual.
Já a garantia contratual, ela acaba ampliando naturalmente o prazo para exercer o direito de reclamação, porque a garantia contratual, ela impede a fluência do prazo da garantia legal. Dito de uma outra forma, um pouco mais didática, esses prazos acabam sendo somados. Eu primeiro tenho o prazo da garantia contratual, depois eu tenho o prazo da garantia legal. Isso aqui falando um pouquinho sobre os vícios aparentes. Só que o grande problema é que a maioria dos vícios, a maioria das discussões envolvendo o direito de reclamação não estão associados a uma questão de vícios aparentes ou de fácil constatação. De modo geral, vício aparente de vício de fácil constatação, como é muito rápido, é muito perceptível, já existe uma reação imediata do consumidor na prática e o fornecedor, logo na sequência, procura resolver o problema. As grandes discussões envolvendo vício se dão com os chamados vícios ocultos. E esses vícios eles tendem a surgir ou se manifestar após a aquisição, às vezes demorando meses, em algumas circunstâncias até anos para uma manifestação completa. Bom, diante dessa situação, como fazer? O que a gente pode fazer numa situação como essa? Será que esse prazo de 30, de 90 dias, ele resolve? É óbvio que não. Então o STJ e a doutrina acabaram evoluindo a discussão sobre o direito de reclamação, sobre o exercício do direito de reclamação, abandonando a ideia dos prazos. Dizendo o seguinte, fala, olha, se nós estamos diante de um vício oculto, a nossa discussão não está relacionada ao prazo do artigo 26, mas sim à vida útil desse produto, à vida útil desse serviço. E durante a vida útil, você poderá alegar, portanto, que o produto ou serviço apresentou algum tipo de falha, algum tipo de vício. A teoria da vida útil reconhece que o produto ou serviço ele precisa manter de forma íntegra todas as suas características, todas as suas qualidades. E não apenas em 30 ou 90 dias, mas sim durante todo o período da vida útil, que é o prazo estimado para que aquele produto, aquele serviço funcione de maneira adequada. Mas surge uma dúvida, surge uma questão quando nós estamos falando sobre a vida útil. É quase uma pergunta filosófica. Qual é o prazo da vida útil? E é justamente aí que mora as maiores discussões. As discussões envolvendo essa teoria estão nesse ponto. Porque, infelizmente, nós ainda não temos uma política pública que obriga os fornecedores a informarem obrigatoriamente a vida útil dos produtos e dos serviços. É verdade que alguns segmentos, algumas categorias de produtos têm essa informação. O exemplo clássico é do prazo de validade de produtos perecíveis, alimento, eventualmente. Mas quando nós estamos falando, por exemplo, de um eletroeletrônico, quanto tempo dura um celular? Quanto tempo dura uma televisão? Quanto tempo dura um veículo? Então, se eu não sei ao certo qual é a vida útil do veículo, como eu vou saber precisamente se ele está viciado ou se nós estamos diante de um desgaste? Dessa forma, as discussões envolvendo vida útil de produtos e serviços acabam tendo uma perspectiva meio casuística, né? Cada caso nós vamos discutir para entender se há ou não há a presença daquela situação. Se o produto está na vida útil, portanto, estamos falando de um vício, ou se eu já extrapolei esse prazo da vida útil. Porque a partir do momento em que eu extrapolo o prazo da vida útil, eu já não estou falando mais de um vício. Eu estou falando de um desgaste natural. E é aí que está a grande questão. Quando o CDC reconhece a possibilidade da tutela do vício, ele não está dizendo que o produto ou serviço deve ser adequado de forma permanente, de forma eterna. Não, ele está dizendo que
existe a necessidade de observar um prazo de adequação, que é o prazo da vida útil. Mas se eu também não sei exatamente qual é esse prazo, o meu exercício acaba sendo comprometido. E é óbvio que numa situação prática, o fornecedor sempre tenta afastar, dizer, não, olha aqui, eu tenho esse prazo pequeno, então não dá mais para você exercer. E aí, infelizmente, esse prazo, né, acaba não sendo respeitado e o consumidor, inevitavelmente, acaba judicializando uma série de situações. Mas se ele exercer dentro do prazo, no primeiro momento, a dúvida que surge é, qual é a próxima etapa? Se ele reconhecer que existe o vício, qual é o próximo estágio a seguir dentro do procedimento? Superada a fase de iniciativa, que cabe ao consumidor exercer o direito, a segunda etapa é conhecida como prazo de saneamento ou fase de saneamento. Nessa etapa, o fornecedor terá como regra 30 dias para sanar o vício do produto. Então, o consumidor encaminha e o fornecedor tem até 30 dias para resolver a situação. Esse prazo pode ser, inclusive, alterado pela vontade das partes, de comum acordo, reduzido para 7 ou até mesmo ampliado para 180 dias. Previsão essa expressa no Código de Defesa do Consumidor. Só que quando nós estamos diante de um produto considerado essencial ou quando o vício atinge de maneira certeira a integridade do bem, compromete o valor econômico, diz o CDC, fala, olha, nesse caso você não tem como sanar. Imagina que você comprou um carro novo e o problema está no bloco do motor. Resolver o bloco do motor, trocar o bloco do motor, reduziria drasticamente o valor desse seu carro novo. Então o CDC fala, olha, você está comprometendo demais o patrimônio do consumidor, não dá para sanar. Então o saneamento ele é uma fase, mas ele pode ser afastado em diferentes circunstâncias, em diferentes situações. Muito embora seja sim um direito do fornecedor ter a possibilidade de sanar o vício do produto que foi adquirido. Diante desse segundo estágio, nós vamos desdobrar basicamente em duas situações, duas consequências, chegando finalmente à terceira etapa, ao terceiro estágio, que a doutrina e a jurisprudência chama genericamente de fase de consequências, fase de efeitos. E eles são quase intuitivos. São consequências ou efeitos porque nós podemos imaginar basicamente duas hipóteses. Número 1, o vício foi sanado, o vício foi corrigido e, portanto, o direito de reclamação cumpriu o seu propósito, chegou ao seu propósito. A ideia era exatamente essa, fazer com que o produto viciado, no início, se desse a possibilidade, se criasse uma oportunidade para que o consumidor resolvesse o problema, o fornecedor ter um prazo para resolver essa situação e vida que segue. Todo mundo é feliz. No mundo perfeito, todo o exercício de qualquer direito de reclamação seguiria essas etapas. O consumidor exerceria no prazo, o fornecedor ia corrigir o vício no prazo de 30 dias, o vício ia desaparecer, está tudo certo. Mas, infelizmente, pode acontecer uma outra situação. O vício não ser corrigido. O vício permanece. Ou, ainda mais frequente, o fornecedor se recusa a sanar o vício, criando uma série de embaraços para o exercício do direito de reclamação do próprio consumidor. Se isso acontecer, o CDC estabelece e permite que o consumidor exerça algumas opções, que representam obrigações equivalentes. E a gente utiliza essa expressão obrigação equivalente justamente porque a ideia central, o objetivo desse procedimento, era para cumprir a obrigação que foi estabelecida. Era para sanar o vício, corrigir o problema. Mas já que esse vício não foi sanado, já que esse vício permanece, já que o fornecedor se recusa, o CDC criou algumas opções, essas chamadas equivalentes. Quais são elas? Elas são quase lógicas. Se você não sanou o vício, eu quero a substituição
do produto por outro de mesma espécie ou similar. Se você não sanou o vício, eu quero a restituição da quantia paga, mais perdas e danos. Se você não sanou o vício, eu quero o abatimento proporcional do preço do produto ou do serviço que eu adquiri. E especificamente, quando nós estamos falando de serviço, eu também posso pleitear a reexecução do serviço. Um ponto importante: estas opções serão exercidas, serão decididas por quê? Pelo consumidor. Já que a obrigação não foi cumprida voluntariamente, cabe ao consumidor decidir qual é a melhor hipótese, decidir qual é a situação que mais lhe agrada. Ou seja, não há uma hierarquia. Ele pode pedir outro produto, ele pode pleitear a restituição da quantia paga, a reexecução do serviço, depende dele. É lógico que se existir uma proposta, uma negociação, chegar a um acordo, tudo bem, né? Os princípios do CDC e as normas de proteção foram cumpridas regularmente nessa hipótese. O que não pode é uma opção goela abaixo. O que não pode é uma opção pré-determinada onde o consumidor abre mão, ou eventualmente uma cláusula que ele renuncia a esse direito. Todas essas situações vão ser tratadas exatamente como práticas abusivas, vão ser tratadas como políticas comerciais inadequadas ou políticas comerciais objeto de uma sanção. Neste caso, a obrigação equivalente é sempre olhando o interesse do consumidor. Então, o procedimento do direito de reclamação, ele nasce para que você possa resolver um vício sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, para que as partes possam se autocompor nessa situação, mesmo diante de uma falha. Mas é óbvio que se essa falha persistir, nós estivermos diante de uma recusa, se o fornecedor insistir na ideia de que ele não vai cumprir, não vai sanar, não vai resolver, aí a única alternativa remanescente é a propositura de uma ação indenizatória, a propositura de uma obrigação de fazer, que infelizmente na prática acaba sendo o mais comum. O que a gente mais enxerga na prática são ações indenizatórias quando o consumidor não teve outra alternativa senão propor uma ação. E por que ele fez isso? Porque ele tentou exercer o direito de reclamação, ele tentou efetivamente ter acesso a esse procedimento, o exercício desse direito, mas teve uma recusa, teve uma negativa, teve uma sujeito a uma prática comercial inadequada. Isso é muito, muito, muito comum. E por isso que a gente tem tantas demandas indenizatórias. Mas, por fim, é importante aqui destacar um aspecto que gera muita dúvida, muita confusão prática. Não é incomum as pessoas confundirem o direito de reclamação com o chamado direito de arrependimento e o chamado direito de troca. E são três coisas totalmente diferentes. Vamos recapitular o primeiro, que a gente estava falando exatamente agora, que é o chamado direito de reclamação. O direito de reclamação aparece em que contexto? Você vai exercer o direito de reclamação porque o produto ou o serviço que você adquiriu está viciado, tem uma falha. E aí você exerce e você quer, com esse direito, sanar, corrigir o vício. E se não for possível, exigir aí uma obrigação equivalente. Este direito não se confunde com o chamado direito de arrependimento, que é tratado no artigo 49 do CDC. Mas qual é o contexto desse direito de arrependimento? Você vai adquirir um produto ou um serviço fora do estabelecimento comercial, no caso da internet, e você quer se arrepender. Você não quer mais o produto. No direito de arrependimento, não tem vício. Simplesmente você não quer mais o produto, não tem mais interesse, se arrependeu.
E, por fim, nós temos o chamado direito de troca. Esse terceiro direito sequer tem previsão no Código de Defesa do Consumidor, mas é uma política que alguns fornecedores, algumas empresas adotam, que você pode trocar o produto por um outro produto em determinadas circunstâncias. Na prática, os fornecedores e os consumidores confundem esses três direitos, mas eles têm contextos e aplicações distintas. Com isso, então, nós encerramos esse nosso encontro tratando de um tema que, sem dúvida nenhuma, é o mais importante de todos quando nós estamos falando de direito do consumidor, a temática da responsabilidade civil. Mas para ter certeza que você compreendeu tudo o que foi dito nesse encontro, nessa aula de hoje, nós vamos responder algumas questões. Nós vamos responder a um quiz específico dessa temática. A responsabilidade pelo fato do produto e do serviço é caracterizada em razão da violação, letra A, do dever de segurança, letra B, do dever de durabilidade, letra C, do dever de adequação e letra D, do dever de educação para o consumidor. E a resposta é letra A. É a violação do dever de segurança que propicia a exposição do consumidor a um acidente que caracteriza a responsabilidade pelo fato. Até por isso que a responsabilidade pelo fato é tratada por alguns autores como responsabilidade acidentária. A responsabilidade pelo vício do produto e do serviço é caracterizada em razão da violação, letra A, do dever de segurança, letra B, do dever de durabilidade, letra C, do dever de adequação e letra D, do dever de educação para o consumidor. E a resposta certa é letra C, do dever de adequação. O produto é viciado quando ele não atende padrões de qualidade, de quantidade. É um produto impróprio ao consumo. E isso que caracteriza o vício e, consequentemente, a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Na hipótese do fato do produto e do serviço, letra A, o comerciante responde de forma direta e o profissional liberal de forma indireta. Letra B, o comerciante responde de forma direta e o profissional liberal de forma objetiva. Letra C, o comerciante responde de forma indireta e o profissional liberal de forma culposa. Letra D, o comerciante responde de forma indireta e o profissional liberal de forma paralela. E a resposta certa é a letra C. A responsabilidade indireta ou subsidiária do comerciante é prevista no artigo 13 e a responsabilidade culposa do profissional liberal aparece no parágrafo 4º do artigo 14. E com isso nós encerramos mais um encontro aqui no Saber Direito da TV Justiça, falando sobre responsabilidade civil, falando sobre o direito do consumidor. Continue assistindo os novos episódios, os novos encontros e as outras aulas desse tema e de outros temas tão importantes para você conhecer o direito de forma mais profunda. Tchau! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.